Evangelho, é o capítulo 24, que é a candeia do alqueire. Qual é a minha luz? Né? Esse tema. Então, primeiro a gente tem que entender o que é candeia. Candeia era da antiguidade, né, a forma como as pessoas usavam a luz à noite. Então ela podia estar numa vasilha de barro, de metal, podia ser uma corda de cera, e era usada para que se iluminasse os ambientes à noite nas casas antigamente. E o alqueire eram aquelas cestas ou aquelas bolsas que se colocavam ao lado do jumento para carregar alimentos, para carregar as coisas naquele período. E quando se fala, o tema do Evangelho, né, é que ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Ao contrário, coloca-se sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Isso está em São Mateus, capítulo 5, versículo 15. Então, vocês viram que a candeia é o que a gente usa para iluminação e o alqueire seriam essas cestas. Existem muitas outras definições, se a gente for procurar, mas aí o significado seria mesmo para a gente colocar a cesta, como estava lá na outra imagem, né? Ninguém acende uma vela, acende uma candeia e põe a cesta em cima dela, porque ela acabaria deixando sem efeito, né? Nós não teríamos o efeito da luz. Muito bem. Porque, seguindo o Evangelho, se a gente for a São Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 15, uma das perguntas que os discípulos fazem a Jesus é: por que, Senhor, lhes fala por parábolas? Por que usas parábolas para explicar aquilo que queres falar? Por que ocultar o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria? Aí Jesus responde: eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele que se quer instruir, porque há pessoas a quem a luz, por demais viva, deslumbraria sem as esclarecer. Então, nesse momento, a gente tem que lembrar que nós temos uma passagem, né? Nós fazíamos uma passagem na terra de aprendizado. Mas se nós pegarmos uma criança muito pequenininha, vamos pegar uma criança de 1 aninho, e eu quero falar a ela sobre borboleta, o máximo que eu vou conseguir ensinar para uma criança de 1 ano é reconhecer uma borboleta. Eu vou dizer: olha, a borboleta, cada vez que a borboleta passa, eu digo: olha a borboleta, olha que linda, fugiu a borboleta, desapareceu a borboleta. Mas eu não vou chegar para uma criança de 1 ano e explicar para ela o processo em que uma lagarta se transforma numa borboleta. Porque eu posso falar isso de diversas maneiras, mas ela nunca vai conseguir entender esse processo. Porque a aprendizagem dela é limitada. Ela ainda não tem conhecimento suficiente para compreender aquilo que eu vou explicar. Assim somos nós também. Né? No nosso processo de desenvolvimento, não é tudo que a gente entende. A gente vai entendendo e aprendendo as coisas na medida em que a gente vai vivendo, em que a gente vai ganhando conhecimento, em que a gente vai ganhando maturidade e vai se tornando pessoas mais sábias. Aí Jesus diz assim: aos que já têm, ainda mais se dará. Então, para a gente... por quê? Porque só aqueles que têm a compreensão a gente pode acrescentar novos conhecimentos. Vamos pegar de novo o caso da borboleta. Né? Se eu ensino para minha criança de 1 aninho o que é uma borboleta, ela pensa: uma borboleta, cada vez que ela enxergar uma borboleta, ela vai começar a falar bobô, ou vai chamar qualquer coisa borboleta, vai dar um nome para ela, até que ela consiga falar, um dia ela vai falar borboleta. Mas se eu não ensinar o que é borboleta para ela, o dia que eu quiser ensinar a ela o processo de crescimento da lagarta, da transformação da lagarta em borboleta, ela não sabe nem o que é borboleta. O que eu vou ensinar?
coisa que eu diria para vocês, não adianta trazer um tratado qualquer, um livro, para uma pessoa que não saiba ler. Eu preciso primeiro ensiná-la a ler. Eu preciso primeiro ensiná-la a entender o sentido das palavras, para que depois ela possa sozinha fazer o seu processo de leitura. A verdade, né, ela é um fato que não pode ser escondido. Na verdade, é uma coisa que não pode ficar sobre o ok. Mas a verdade ela é relativa. E a gente só vai descobrindo a verdade à medida em que a gente amadurece. Ela apareceu muito mais, ela aparece muito mais sob a luz da ciência e com o avanço da inteligência. À medida que por décadas, né, nós, como seres humanos, por séculos, a gente vem se desenvolvendo, à medida em que a ciência também se desenvolveu no nosso mundo, a verdade ficou mais clara, mais nítida. E também com o avanço da inteligência das pessoas. Porque se num primeiro momento, aquele homem das cavernas, ele imaginava o poder do trovão e que existia um Deus que jogava raios embaixo para punir as pessoas, com o evento da ciência, com o aumento da inteligência do homem, ele descobriu que isso já não era um Deus, não tinha nenhum Deus lá em cima das nuvens atirando raios para baixo. Ele entendeu que isso era um fenômeno da natureza. Mas esse processo todo precisou ser revelado à medida em que o conhecimento, em que a inteligência do homem foi despertando. Não existem mistérios absolutos, disse Jesus. Nada é segredo, nada vai ficar em secreto que não possa ser descoberto. Tudo será descoberto. Nós podemos descobrir todos os mistérios, só que no seu tempo e na medida em que a gente tenha conhecimentos suficientes para ganhar mais conhecimentos, receber um pouco mais. Tudo que está oculto um dia será descoberto, seja pela elevação do espírito, pelo nosso merecimento, ou pela mudança para mundos mais adiantados. Com certeza, nesses milhões de planetas que existem, né, milhões, muito mais que milhões de planetas que existem nesse universo, devem existir mundos muito mais adiantados que o nosso. Mundos onde as pessoas não precisam de tanta materialidade e não precisam de tanto esforço para viver. Mas esses mundos provavelmente contêm muito mais conhecimento, muito menos mistério do que o nosso próprio mundo, porque nós não descobrimos nada ainda no nosso mundo. Nós não sabemos nada da profundeza dos mares, nós não sabemos nada de todos os elementos que existem na Terra, nós não conseguimos entender o processo das nossas mentes. Então imagine quanto ainda o homem, né, no seu processo de desenvolvimento precisa avançar para fazer outras descobertas. Quanto mais a gente descobrir e entender os mistérios, os ensinamentos que vieram à Terra através de Jesus. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra, fora de estação, não germina. Então, quando Jesus veio, ele encontrou aqui uma condição de pessoas que ainda não estavam prontas para desenvolver o conhecimento necessário, né, do mundo espiritual, mas que precisavam ser ensinadas. E quais foram os ensinamentos que Jesus trouxe naquele período? Ele trouxe as condições básicas que a pessoa precisava para a sua salvação. E o que ele ensinou? A lição da caridade, da humildade e do amor ao próximo. Quando ele precisava trazer outros ensinamentos, por exemplo, aos seus discípulos, ele o fazia através, né, da doutrina. E muitas vezes através de parábolas, para que as pessoas entendessem pelo menos o básico.
E esse básico era o ensinamento que ele precisava passar para as pessoas. Que elas precisavam ter caridade, que elas precisavam respeitar as outras pessoas. Então ele ia ensinando através das suas histórias e das suas parábolas. Assim como a gente ensina para as nossas crianças através das fábulas, né? Quando eu faço uma apologia, ou eu conto uma história da raposa e as uvas, que a raposa queria pegar as uvas e ela não conseguia alcançá-las, então ela disse, não vou querer essas uvas porque elas estão verdes. E eu trabalho com a criança esse ensinamento, assim Jesus fazia com o povo daquela época. Porque esse era o ensinamento que eles conseguiam entender, através das pequenas histórias, através de pequenas reflexões, para que as pessoas mudassem, acima de tudo, a sua maneira de ser e adquirissem consciência do mundo espiritual, que era o reino de Deus. Mas como ele poderia falar de um reino espiritual se as pessoas não conseguiam nem entender o processo do reino físico na Terra, ainda tinham tantas dúvidas e tantas dificuldades, né? Então elas achavam que Jesus vinha para derrubar os romanos, né? Para libertar o povo. Na verdade, Jesus veio para apresentar o reino do céu. No adiantado dos séculos, por um lado, a ciência e por outro lado, o espiritismo revelaram as novas leis da natureza, coisas que a gente não sabia, que a gente acreditava a fenômenos, acreditava a histórias, a lendas, a nossa imaginação. E na medida que a ciência foi evoluindo, e também que o espiritismo veio para esclarecer em muitos aspectos as questões espirituais, começou um novo processo evolutivo. E nós descobrimos que o tempo e o espaço são fatores muito importantes e muito determinantes para o desenvolvimento do conhecimento e da consciência. Vejam só, como é diferente a compreensão, vamos falar de nós aqui agora, como se a gente se transportasse agora para um outro lugar, muito isolado, muito remoto, onde a cultura fosse muito diferente da nossa. Vamos pensar numa tribo indígena, lá remota, mas muito isolada mesmo, lá dentro da Amazonas, né? Na região amazônica. Qual a diferença entre a gente e essa tribo? Provavelmente todo o conhecimento que a gente adquiriu através da ciência, através das leituras, da convivência, da nossa participação na evolução da humanidade, seria muito diferente do que o conhecimento, as crenças e inclusive a consciência que essa tribo tivesse. Pode ser que até o conhecimento deles e a consciência deles fosse maior que a nossa. Por quê? Porque em cada local, em cada tempo, em cada espaço, a gente desenvolve um tipo de conhecimento e um tipo de consciência. Eu costumo brincar com os meus alunos de vez em quando a gente fala de tempo e espaço, eu falo assim, a mulher já teve que usar a saia lá no pé e não podia mostrar o tornozelo. Alguns séculos depois, o maior espetáculo da Terra foi o aparecimento da mini saia, né? Hoje a gente tem coisas muito menores do que a mini saia, usadas pelas mulheres ou por outras pessoas. Então, assim, cada tempo tem uma moral, tem um conhecimento, tem escolhas que são pertinentes àquele período. Os mistérios não estão sob alqueire, mas eles só podem ser revelados no momento oportuno. Muitas pessoas, né, não tiveram conhecimento necessário para o seu tempo e para a sua época, não porque esse conhecimento estivesse escondido, porque o conhecimento está acessível a todo momento em todos os lugares. Só que nem todos estão prontos para receber ou para entender. Como disse Jesus lá no começo, né? Eles ouvem, eles veem, mas eles não entendem. Isso podemos verificar em cada momento das nossas vidas e no caminho que a humanidade trilhou até agora. Se
percebemos quantas coisas nós aprendemos até a nossa idade atual. Quantas coisas nós aprendemos. E muitas coisas nós aprendemos só do conhecimento oral, né? Através dos nossos pais, das convivências familiares, das questões que a gente desenvolveu no nosso grupo social, da cultura que a gente teve nesses grupos, assim como adquirimos outros conhecimentos mais formais através dos livros, através das pesquisas, através da ciência e hoje através da tecnologia. Imaginem vocês a diferença que existe no mundo de hoje. Eu falo por mim, porque eu não nasci na época dos computadores, né? Acho que muitos de nós aqui não nascemos na época dos computadores. Os computadores apareceram bem depois da nossa vida. Na verdade, a televisão apareceu muito depois que eu já tinha nascido. Então, eu fico imaginando, né? A tecnologia é um processo de desenvolvimento humano que nos faz perceber o quanto a gente foi adquirindo na passagem da nossa vida. Só que esse conhecimento chegou até nós de uma forma muito rápida. De repente, nós que nunca tínhamos visto um computador, nunca tínhamos pensado na possibilidade de um celular, primeiro de um telefone para comunicação, né? Porque as comunicações eram feitas primeiro era cavalo mesmo, né? Carregar a cartinha de um lugar para o outro, depois vieram os correios, os telégrafos, e assim a gente foi evoluindo. Imaginem a possibilidade da gente ter uma comunicação no exato momento que a gente liga um celular. Isso é inconcebível, gente. E esse processo foi um dos processos de desenvolvimento da humanidade. A tecnologia permitiu ao homem um absurdo acesso ao conhecimento, para o bem e para o mal. Então, na medida em que nós evoluímos, na medida em que nós adquirimos muitos conhecimentos, e na medida em que a tecnologia passou a fazer parte da nossa vida e nos deu um avanço enorme em termos de conhecimento, porque hoje eu bato no Google aqui, eu fico sabendo qual é o componente de uma vacina, qual o remédio que eu preciso para isso ou para aquilo, qual é o planeta que está aqui, qual a distância para o Sol. Eu não preciso nem ter todo esse conhecimento de vida. Chega para mim muito rápido, mas muito rápido mesmo, para o bem e para o mal. Porque se eu ligar o meu computador, ele ensina a fazer uma bomba caseira. Ele ensina coisas que talvez uma criança não devesse aprender naquele momento. O acesso do conhecimento é ilimitado. E aí, nós percebemos que nós precisamos ajustar também o nosso desenvolvimento moral. Porque com esse desenvolvimento científico enorme, com esse acesso ao conhecimento tão grande e tão rápido, o homem não amadureceu o suficiente para usufruir dentro da moral todo este processo. E aí, nós vamos pensar, né? Jesus precisou, num tempo em que não havia tanto conhecimento, tanta informação, usar as parábolas para ensinar o seu povo coisas básicas para a salvação, como o amor e a caridade. Hoje nós temos o acesso a milhares de informações, mas nós ainda não aprendemos o básico, o amor e a caridade, que criam esse espaço moral para o nosso desenvolvimento. Então, para podermos utilizá-lo com sabedoria e de acordo com o desejo do Pai, o que Deus nos pediu? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A missão era só amor, mas nós fomos nos empoderando. Nós, seres humanos, começamos a ganhar espaço, força, poder, e nós fomos esquecendo daqueles ensinamentos básicos que estão nas parábolas do Evangelho. E que cada dia que a gente lê o Evangelho e lê uma parábola, parece que ela é uma coisa nova, uma história nova. Por quê? Porque ela toca aqueles conhecimentos que nós trazemos como Espírito e que muitas vezes nesse mundo tão repleto de outros conhecimentos nós acabamos esquecendo.
nós esquecemos da grande lição do amor. E hoje, quando a gente vive tempos tão tumultuados, com tanta ansiedade, nós passamos por tantas coisas nesses últimos anos das nossas vidas, né? A gente percebe que mais do que nunca, essa lição do amor é aquela que pode nos manter no equilíbrio. É aquela que pode oferecer a cada um de nós um momento de paz, de tranquilidade e um momento de acesso ao Deus nosso Pai. Então, a lição de hoje é: nós não podemos esconder a verdade, mas nós precisamos merecer a verdade. Nós precisamos descobrir a verdade. E a descoberta da verdade passa por todo esse processo de autoconhecimento, de autoconsciência, de melhoramento individual. O conhecimento está acessível a qualquer um. Qualquer um de nós pode aprender qualquer coisa, a qualquer momento. Mas o verdadeiro conhecimento, o conhecimento das verdades que Jesus veio trazer ao mundo, ainda estão encobertas. Muitos desses mistérios ainda não nos são acessíveis. E não são acessíveis porque nós não temos ainda maturidade, conhecimento, sabedoria suficiente para entender a grande mensagem que vem sendo divulgada há mais de 2000 anos. E todo dia nós repetimos essa mensagem. Ela está em todos os nossos livros, em todos os lugares. São tantas pessoas que nos falam disso, mas nós ouvimos, nós vemos, mas não entendemos. Então esse é o trabalho que nós temos. Nós temos que descobrir, né? Levantar o alqueire e deixar essa luz fluir dentro de nós e no nosso mundo. Esse é o recado de hoje, do nosso Evangelho, e vamos nos preparar agora para o passe.